Nesta noite, nós vamos pensar na palavra de Deus sobre o tema do sofrimento. A verdade é que o sofrimento, ele é uma realidade dura para todos nós. No sofrimento não existem atalhos. Sofrimento é algo que a gente precisa encarar. Vivemos e viveremos situações de sofrimento, e por mais que busquemos consolos, por mais que busquemos formas de encarar melhor o sofrimento, a verdade é essa: sofrimento é algo que se encara. Não existem atalhos para o sofrimento. É verdade que muitos ramos ditos cristãos, evangélicos, afirmam que a vida com Cristo, a vida no Evangelho, é uma vida livre de problemas e livre de sofrimentos, mas nós sabemos que isso não é verdade. Inclusive não é verdade porque vemos isso na carta de Paulo aos Romanos. O interessante é que a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos é um verdadeiro tratado teológico a respeito da salvação. Em nenhum outro livro das Escrituras a nossa salvação ela é sistematizada de maneira tão completa como no livro de Romanos. E Paulo, ele tem o costume nas suas cartas de escrever suas cartas dividido em duas partes. Geralmente, a primeira parte das cartas de Paulo é a parte mais doutrinária, a parte mais teológica. E a segunda parte das cartas de Paulo costumam ser a parte mais prática, a parte mais vivencial. Isso é verdade, por exemplo, na carta de Paulo aos Efésios. Do capítulo 1 a 3, na carta de Efésios, Paulo está falando das verdades profundas, das verdades eternas a respeito da nossa salvação. E aí, do capítulo 4 a 6, na verdade, já no versículo 1 do capítulo 4, Paulo fala, então, vivam de modo digno dessa salvação, que eu falei do capítulo 1 a 3, e agora vivam, se portem de maneira digna de toda essa verdade, tendo em vista que vocês são isso, vivam assim. É a mesma coisa na carta dos Romanos. Do capítulo 1 até o capítulo 11, Paulo está sendo extremamente doutrinário, teológico, falando a respeito da nossa salvação. Mas aí no capítulo 12, no versículo 1, mais uma vez, ele faz uma dobradiça. Ele fala, rogo-vos, portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, e aí vai falar como vocês têm que viver diante de tudo isso que já foi falado nesses 11 primeiros capítulos. E é interessante, porque se nós pensamos dessa forma, na forma como Paulo costuma estruturar, dividir as suas cartas, seria mais lógico pensar que Paulo deveria falar do sofrimento a partir do capítulo 12, na parte prática. Mas Paulo escolhe falar do sofrimento no capítulo 8, que é justamente o capítulo em que Paulo descreve a nossa nova vida em Cristo, a nossa santificação, o poder do Espírito Santo agindo em nós, agindo no nosso viver. E nesse capítulo, onde Paulo detalha o poder do Espírito Santo na vida daqueles que são justificados gratuitamente por Cristo, ali Paulo escolhe falar sobre a questão do sofrimento. Isso deixa muito claro para nós que o sofrimento, ele vai fazer parte da nossa vida. Mas deixa mais claro ainda que o sofrimento, ele faz parte dos propósitos de Deus na nossa salvação, na nossa santificação. E por isso, nós precisamos aprender a lidar com o sofrimento. Nós precisamos aprender a enxergar o sofrimento sob a ótica da aliança que nós temos com Deus, sob a ótica da aliança que nós temos, da salvação que nós temos através de Cristo. Porque se nós não aprendermos a enxergar o sofrimento desta forma, nós seremos presas muito fáceis para o desânimo na hora do sofrimento. E possivelmente a nossa fé vai se esfriar diante do sofrimento. E essa é a preocupação de Paulo, eu acredito, no texto que nós vamos estudar nesta noite. Precisamos encarar o sofrimento a partir da ótica da aliança que nós temos com Deus em Cristo. Então eu te peço para abrir a sua Bíblia na carta aos Romanos.
E nós vamos ler então no capítulo 8, dos versículos 18 até o versículo 30. Romanos 8, 18 a 30. Acompanhe, por favor. Considero que os sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será liberta da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora com dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos, mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Paulo está interessado, nesse trecho da sua carta, em ensinar a igreja, em nos ensinar como devemos encarar o sofrimento a partir da aliança que nós temos com Deus em Cristo. E se nós encaramos o sofrimento dessa forma, nós iremos nutrir convicções profundas no nosso coração. Convicções que vão nos acompanhar nos momentos de sofrimento e não nos deixarão desanimar e esfriar a nossa fé nos momentos de sofrimento. São essas convicções que nós temos que aprender e que nós temos que permitir que o Senhor nutra em nosso coração, em nossas mentes. Convicções que precisamos possuir para encarar o sofrimento. E a primeira convicção que Paulo diz é que o sofrimento, ele terá um fim. O sofrimento terá um fim. A grande tese de Paulo, ele apresenta no versículo 18. Em todos esses versículos que nós lemos nesta noite, ele vai defender essa tese que ele resume aqui no versículo 18, que é o seguinte: Paulo diz, eu considero. A ideia de considero é, eu tenho convicção. A ideia é, eu já refleti sobre isso profundamente e eu estou convicto de que os nossos sofrimentos atuais, eles não podem ser comparados, eles não são dignos de serem comparados com a glória que em nós será revelada. Sim, nós temos sofrimentos, nossos sofrimentos são reais, mas na hora que nós colocamos na balança os nossos sofrimentos e a glória que será revelada em nós, não é nem digno de comparação. Quando nós colocamos o peso do sofrimento e o peso da glória que será revelada em nós, os nossos sofrimentos não são nem dignos de serem comparados. E o primeiro argumento que Paulo vai utilizar para defender essa tese, ele vai usar a questão da natureza. Ele vai falar da criação de Deus para defender isso que ele expôs no versículo 18. Muitas pessoas usam esses versículos para falar a respeito de uma teologia da criação natural, uma teologia do meio ambiente. Sim, Paulo usa. E Paulo fala de verdades aqui a respeito da criação, a respeito da natureza, do meio ambiente. Mas esse não é o foco de Paulo aqui, quando ele está falando da natureza. Paulo, ele está usando a natureza meio que para nos levar a um superlativo, para que através da natureza a gente veja o tamanho da glória que nos espera. E Paulo começa isso falando a respeito da decadência da natureza. Paulo diz que a natureza ela foi submetida, ela está sujeita à inutilidade, à vaidade, à futilidade. A natureza ela está escravizada por algo que é fútil, por algo que é inútil. Ele diz isso no versículo 20.
E aí no versículo 21 ele explica o que ele quer dizer com isso. Ele diz que ela está escravizada na decadência em que ela se encontra. Paulo aqui, ele está lembrando a queda, em Gênesis 3. Quando a partir do pecado que entrou no mundo através de Adão, Deus amaldiçoou o ser humano, o homem, a mulher. Mas Deus amaldiçoou também a natureza, a criação, o universo. E Deus diz para a criação, olha, agora a terra que antes tinha uma produtividade imensa, ela vai dar o seu fruto com esforço. Deus amaldiçoa a sua criação por causa do pecado do homem. E Paulo diz agora que a natureza ela está como que escravizada. Porque a natureza agora ela é corruptível, ela é destrutível. Isso é a escravidão da natureza. Agora existem terremotos, maremotos, vulcões, inundações, existem vírus mortais. A natureza, ela está escrava dessa decadência. E Paulo diz agora, como uma metáfora, ele personifica a natureza, mas ele diz que a natureza, por estar nessa decadência, por estar nessa corrupção, nessa destruição, por estar sujeita a essa maldição de Deus, Paulo diz que a natureza, ela aguarda com grande expectativa. A natureza aguarda ansiosamente. No versículo 19, no versículo 22, ele diz, a natureza, ela geme como que com dores de parto. A natureza, sim, a criação de Deus, ela está gemendo, ela está sofrendo, mas com uma esperança. Assim como a mulher, quando sofre no momento de parto, e aquele sofrimento é profundo para a mulher, é doloroso, e também é fruto da maldição divina sobre o ser humano, o sofrimento nas dores de parto, mas é um sofrimento que a mulher passa com alegria, porque ela tem uma esperança. Logo virá um filho. E Paulo diz, a natureza, ela está aguardando ansiosamente, ela está gemendo, ela está sofrendo, como que com dores de parto, como que esperando algo. E o que a natureza está esperando? A manifestação da glória dos filhos de Deus. O clímax da história. O que a natureza mais aguarda, o que a natureza sofre e espera, é aquele dia em que nós seremos ressuscitados com Cristo. E aí os nossos corpos serão glorificados. E aí, com os nossos corpos glorificados, o que Paulo está dizendo é que da mesma forma que a natureza, ela ficou sujeita à maldição por causa do pecado do homem, agora a natureza será liberta da sua escravidão, da sua corrupção, por causa da glória que Deus dará ao homem. Nós teremos corpos glorificados no último dia. Corpos que já não estarão mais sujeitos à destruição, à corrupção, à doença. Corpos que já não estarão de maneira nenhuma sujeitos ao pecado. A raiz do pecado, a semente do pecado já não estará habitando mais em nós. Essa é a glória que a natureza espera. Porque Deus fará então, quando formos glorificados, Deus fará novos céus e nova terra. A natureza recriada como herança para os filhos de Deus. E veja o que Paulo diz no versículo 18. A glória que em nós será revelada. Nós somos o recipiente da glória, da manifestação da glória de Deus. Muitas vezes nós nos enchemos de vaidades, de orgulhos, e queremos manifestar a nossa glória em lugares, em coisas. Por exemplo, mansões, carros. Desde já, quero dizer que não existe nada de errado em mansões, em carros. O problema é quando colocamos o nosso coração, o nosso orgulho, o nosso valor nessas coisas e achamos que somos algo porque temos essas coisas. Este é o problema. E isso é o que a Bíblia chama de orgulho, de vaidade, de vanglória. Por exemplo, Deus ele puniu o grande rei Nabucodonosor. Um dia Nabucodonosor olhou para o seu império da Babilônia e falou, olha a minha glória, olha a Babilônia que eu construí. E Deus humilhou Nabucodonosor, fez ele ficar louco por 7 anos. Por quê? Porque ele olhou para a Babilônia e se vangloriou. Mas a verdade é que Deus, ele nunca vai cair no pecado da vanglória,
no pecado do orgulho. Porque Deus é o soberano, o criador, o sustentador de todas as coisas. É impossível que Deus diga algo sobre si mesmo que ele já não seja. Aliás, nós vamos viver eternamente glorificando a Deus, e isso nunca vai esgotar a glória que é devida a Ele. Ele é o Deus de toda a glória. Deus, é impossível que Ele se orgulhe, porque Ele é o dono de toda a glória. Mas semelhantemente a nós, na nossa vanglória tola, quando escolhemos reinos, lugares, achando que temos alguma glória e depositamos a nossa glória, demonstramos a nossa glória ali. Sabe onde Deus escolheu manifestar a sua glória? Primeiramente em Cristo. Mas Paulo diz que existe uma glória de Deus a ser manifesta, que será em nós. No último dia, seremos ressurretos com grande glória. E essa glória que vai ser manifesta em nós vai impactar toda a natureza, de maneira que até a natureza espera por essa glória. A glória que vai nos impactar, vai ter influência em toda a criação, novos céus e nova terra, criados como herança de Deus para nós, por causa da salvação gratuita que recebemos através de Cristo. E o que Paulo está falando, se até a natureza geme, esperando por este dia, esperando pacientemente por este dia, nós que também gememos, nós que também sofremos por causa do pecado, assim como a natureza sofre por causa do pecado, devemos esperar também por este dia. É isso que Paulo está falando. E é por isso que ele diz aqui no versículo 24, ele fala, a nossa salvação ainda não se concretizou. No versículo 23 ele diz, nós já temos os primeiros frutos do Espírito. Sim, nós já somos salvos. Nós já temos o Espírito Santo habitando em nós, nós já temos um novo coração, uma nova natureza, nós somos verdadeiramente salvos. Mas essa salvação que nós temos hoje, ela é como que o primeiro fruto, ela ainda não é toda a salvação que nós temos para receber a manifestação gloriosa de Deus em nós. E ele diz no versículo 24, pois nessa esperança nós fomos salvos. A esperança, a fé que nós temos em Cristo, implica na esperança de que teremos novos corpos, de que viveremos na glória com Deus eternamente. Nessa esperança nós somos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Se nós já estivéssemos vendo a concretização da nossa salvação, não seria necessário fé, não seria necessário esperança. Mas o que Paulo diz, este é o momento, ainda é o momento de andarmos pela fé. E quem espera por aquilo que não está vendo, mas se esperamos o que ainda não vemos, andamos por essa fé, nós aguardamos pacientemente, ou uma tradução possível, nós aguardamos com perseverança. Toda essa tese que Paulo construiu nesses breves versículos foi para mostrar que, enquanto nós olhamos para o nosso destino, para a glória eterna que está reservada para nós, o fim do sofrimento causado pelo pecado, nós perseveraremos, nós esperaremos pacientes. E a partir do momento que tiramos os olhos dessa glória, nós desanimamos. É como que quando Deus nos salva, Ele nos coloca numa grande avenida. E essa grande avenida, ela tem um fim, ela tem um destino. E nós olhamos para aquele destino. E o destino é a glória final que nos espera. E nós estamos olhando para aquele destino e nós estamos caminhando nessa avenida porque nós fomos salvos. E eu estou com os olhos fitos naquele destino. Mas o sofrimento vem. E o sofrimento tira os meus olhos, tira o meu foco do meu destino eterno, lá no fim. E coloca o meu destino, o meu foco na próxima esquina dessa avenida. E eu começo a focar na resolução do meu problema, no fim do meu sofrimento. E eu começo a falar, mas tudo que eu mais preciso é a cura da minha saúde. Sim, sofrimentos verdadeiros que temos. Paulo não negligencia isso. O que eu mais preciso é lidar com as minhas dívidas. O que eu mais preciso é ver meus filhos bem. Se eu tiver só isso, eu desfrutarei de paz.
eu desfrutarei de harmonia. A minha esperança está nisso. E até que ponto a nossa salvação, funcionalmente falando, não se torna deslocada para essas coisas? Sim, eu sei, a minha salvação, meu destino eterno está garantido no céu através de Cristo, mas no meu dia a dia, na dinâmica do meu coração e dos meus pensamentos, onde está a minha esperança, a minha salvação, aquilo que eu quero, aquilo que eu preciso? Está nessa esquina. Não está no fim da avenida. É isso que eu quero, é isso que eu preciso. Aqui está o meu coração. Essa é a nossa tendência. Esse é o perigo que todos nós corremos no sofrimento. O sofrimento, ele causa ansiedades no nosso coração, que faz com que nós esqueçamos do nosso destino eterno. Mas esse é o primeiro passo para que nós venhamos a desanimar. Porque, sim, é claro que nós podemos orar a Deus por livramentos dos nossos problemas temporais. Mas o que Paulo está dizendo aqui, a grande solução para o nosso sofrimento está na glória eterna que será revelada nos filhos de Deus. Precisamos olhar para essa glória, precisamos aguardar por essa glória. O sofrimento tem que ser uma oportunidade para que nós continuemos olhando para a glória eterna, e não pode ser uma tentação, e será, de fato, uma tentação, para que nós desloquemos o nosso foco do eterno e passemos a valorizar muito mais o passageiro. Temos essa tentação no sofrimento, e por isso precisamos ter a convicção de que o sofrimento terá fim. Sim, Deus, Ele vai lidar de forma definitiva com o sofrimento. No último dia, no dia da sua manifestação gloriosa em nós. Mas isso não é fácil. Isso não faz parte da nossa natureza. E é por isso que precisamos da segunda convicção. A convicção de que nós não estamos sozinhos no momento do sofrimento. Não estamos sozinhos. Agora Paulo vai falar nos versículos 26 e 27 do terceiro gemido. Nesses breves versículos. Paulo já falou que a natureza, ela geme, ela sofre. Ele já falou que nós também, nós que temos os primeiros frutos do Espírito, sofremos. Paulo é realista, nesse mundo nós iremos sofrer. Na dinâmica da nossa caminhada, da nossa salvação, do nosso relacionamento com Cristo, iremos sofrer, gememos. Mas Paulo diz aqui no versículo 26, o Espírito Santo também geme, o Espírito Santo também sofre. E ele diz que o Espírito Santo, ele nos ajuda. E esse verbo que Paulo usa aqui para dizer nos ajuda, é um verbo muito peculiar no Novo Testamento. Na verdade, é um verbo que só aparece 2 vezes no Novo Testamento. Neste texto e num texto de Lucas. Porque é um verbo que diz que o Espírito Santo, ele está lado a lado, ele está juntamente conosco nos ajudando. Paulo está querendo chamar a atenção que quando o Espírito Santo nos ajuda, ele não está nos ajudando de uma forma longínqua, ele não está nos ajudando à distância, não, ele está lado a lado, ele está ombro a ombro conosco, nos ajudando. E por que ele está nos ajudando? Paulo diz, porque nós não sabemos como orar. A ênfase aqui nesse texto é que nós não sabemos nem qual é a nossa necessidade na hora de orar. Parece que no sofrimento a nossa mente fica tão confusa, que eu não sei nem qual é a minha necessidade. Senhor, será que eu oro por perseverança? Será que eu oro por livramento, Senhor? Parece que eu estou tão ansioso que eu começo a orar e a minha cabeça se perde. Eu não consigo orar, eu não sei como orar, eu não sei nem o que pedir. Eu estou tão perdido nessa situação que eu não sei nem qual é a minha necessidade. Talvez eu esteja falando palavras tolas, insensatas para o Senhor, achando que o que eu estou pedindo para o Senhor é o melhor. E aí Paulo diz, mas o Espírito Santo, que está do nosso lado, ombro a ombro conosco, ele intercede a Deus por nós. Mas ele diz que o Espírito Santo não intercede de qualquer maneira. Ele intercede com gemidos inexprimíveis. Ele está falando que o Espírito Santo se interessa profundamente com o nosso sofrimento. Ele está dizendo que o Espírito Santo sofre conosco enquanto nós sofremos.
O que Paulo está falando, nós não estamos sozinhos no nosso sofrimento. O Espírito Santo está do nosso lado, está intercedendo a Deus e com gemidos que nós não conseguimos nem descrever. Achamos que estamos gemendo, sofrendo diante de Deus, mas não conseguimos nem entender a maneira como o Espírito Santo está do nosso lado, sofrendo conosco enquanto nós estamos sofrendo e intercedendo em nosso favor continuamente diante de Deus. Mas nós não podemos nos confundir, porque esse texto, esse versículo pode nos passar a impressão de que parece que o Espírito Santo está intercedendo dessa forma para convencer a Deus a nos ajudar. De uma forma tão profunda, o Espírito Santo intercede por nós, mas Paulo diz, não é isso. Porque ele diz aqui no versículo 27, ele diz que aquele que sonda os corações, quem sonda os corações? Deus Pai. Aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. O que Paulo está falando é que existe uma perfeita sintonia, uma perfeita concordância entre Deus Pai, entre Deus Espírito Santo. E embora esse texto não fale, a Bíblia diz, 1 João 1,9, que Jesus é o nosso intercessor continuamente. Então a Trindade, profundamente relacionada conosco no momento do nosso sofrimento. Esse grande amor de Deus, que na dinâmica da nossa salvação, na dinâmica da salvação, que está se desenrolando individualmente na vida de cada um de nós, esse Deus que nos ama, Ele insiste em participar dessa dinâmica e dessa história com cada um de nós, inclusive escolhendo sofrer, enquanto nós sofremos também. O Espírito Santo intercedendo conosco, demonstrando que Ele está conosco em meio ao nosso sofrimento. Todos nós concordamos que a cruz é a manifestação perfeita, completa do amor de Deus por nós. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O grande amor de Deus revelado na cruz. Mas, irmãos, será que conseguimos entender a profundidade desse amor, deste Deus que se importa em sofrer conosco, nos nossos momentos mais negros, nos nossos momentos mais difíceis, enquanto sofremos, enquanto gememos, o Espírito Santo intercedendo por nós, com gemidos inexprimíveis. Precisamos nutrir essa profunda convicção no nosso coração, que no sofrimento que passamos, jamais estamos sozinhos. O Espírito Santo está conosco, está intercedendo continuamente por nós, porque nós mesmos não temos condição de orar a Deus como precisamos. E o Espírito Santo faz isso por nós. Precisamos desenvolver essa intimidade com o Senhor baseado nessa convicção. Temos o Espírito Santo do nosso lado. Orações indescritíveis, se importando conosco nos momentos mais negros. E a última convicção que Paulo diz aqui é que o sofrimento, ele tem um propósito. E muitas vezes este é o problema do nosso sofrimento. O problema é que nós achamos que não tem um propósito. O problema é que nós achamos que nós somos mais um no meio da multidão. E como isso tudo acontece com tanta gente, aconteceu comigo agora, esse grande infortúnio, esse grande azar, por que eu? Será que tem algum significado isso que eu estou vivendo? Será que tem algum propósito que eu estou vivendo? Ou será que eu estou vivendo isso tudo simplesmente para ser destruído? Será que existe alguma esperança nisso? E o que Paulo está falando? Se estamos em Cristo, nada que aconteça na nossa vida, por pior que seja, é sem propósito. É isso que Paulo diz aqui no versículo 28, quando ele diz que Deus ele age em todas as coisas. As traduções mais antigas dizem que tudo coopera. A ideia é de uma máquina muito perfeita, com todas as suas engrenagens muito bem interligadas, muito bem concatenadas. Deus agindo em todas as coisas para um único propósito, o nosso bem.
O que Paulo está pintando aqui é a ideia de um Deus soberano, que governa todo o universo e que governa os mínimos detalhes da nossa existência. E que todas essas coisas que estão acontecendo conosco, Deus está governando soberanamente isso tudo para um único propósito: produzir bem em nossas vidas. Nada, se estamos debaixo da aliança de Cristo. Os nossos sofrimentos, eles não têm um fim destrutivo. Deus está usando, Deus está governando soberanamente para produzir bem em nossas vidas. E ele descreve esse bem. Ele diz no versículo 29, ele diz que porque aos que ele conheceu de antemão também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então esse bem que Deus está produzindo em nós, através de todas as circunstâncias, significa que Deus está cumprindo os seus propósitos em nós, que é nos transformar cada vez mais à imagem do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. E é por isso que o sofrimento faz parte da dinâmica da nossa salvação. Porque eu creio que o nosso Deus, um Deus bondoso como Ele é, um Deus amoroso, um Deus que se compraz, a Bíblia diz, em dar boas coisas aos seus filhos. Se houvesse outra maneira dele cumprir os seus bons propósitos, eu creio que ele não nos faria sofrer. Mas parece que na grande escola da santificação, na dinâmica da nossa salvação, enquanto ainda estamos nessa terra, caminhando para a glória eterna, na santificação que todos nós que somos de Cristo estamos engajados, precisamos passar também pela escola do sofrimento. Mas tudo isso tem um grande propósito. Através dessas situações, Deus está forjando o nosso caráter, o nosso coração, para que nós nos tornemos cada vez mais maduros e cada vez mais semelhantes a Cristo. E é por isso que aí no versículo 30, Paulo vai falar de toda a nossa salvação, porque ele vai dizer que aos que predestinou na eternidade, aqueles que Deus predestinou na eternidade, eles também chamou. Fomos chamados um dia pelo Evangelho de Cristo. E aos que chamou, ele justificou. E aos que justificou, Paulo diz no passado, como algo que já se concretizou, para dar certeza de que sim, vai se concretizar, também glorificou. Paulo coloca no passado, no pretérito perfeito, é algo que está completo, está garantido. A glória de Deus que ele colocou no versículo 18, que será revelada em nós. Toda a dinâmica da nossa salvação eterna se desenrolando na nossa vida, no tempo presente. E isso através do sofrimento. E Deus agindo soberanamente em todas as coisas, com um único propósito: produzir bem em nossas vidas. Produzir bem. Isso nos garante que seremos vitoriosos em meio ao sofrimento. É por isso que Paulo conclui da maneira melhor que ele poderia concluir. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, Deus está agindo em nosso favor. A soberana providência de Deus agindo em todas as coisas. Deus é nosso aliado, Ele não é mais nosso inimigo. Se Ele é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por nós, como não nos dará juntamente com Ele e de graça todas as coisas? Todas as coisas. A nossa herança será dada no último dia. Estamos seguros. Versículo 37 diz que em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, pois eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A palavra de Deus é realista. Sofreremos. Sofreremos neste mundo por causa do pecado que nos aflige. Por causa do nosso próprio pecado, que muitas vezes nos leva a tomar escolhas tolas. Por causa do pecado de outros contra nós, que nos magoam, que nos decepcionam. Por causa do pecado que está sob a natureza, a maldição da natureza, e fará com que nós soframos muitas vezes na nossa saúde, muitas vezes com questões inesperadas na natureza,
Sofreremos. Mas mesmo sendo bem realista, Paulo diz, nós somos mais que vencedores, porque nós estamos seguros nessa grande avenida da salvação na qual o Senhor nos colocou, e trilharemos nessa avenida com os olhos fixos na glória. Seremos santificados. Os propósitos de Deus serão cumpridos em nós. E não estaremos desamparados. Teremos o Espírito Santo intercedendo por nós. O que esse texto nos ensina é que o cristão, ele suporta o sofrimento com o foco no céu, dependente do Espírito e crescendo em santidade. Precisamos, irmãos, ter essa convicção. O sofrimento sempre será difícil. O sofrimento não será fácil e teremos que encará-lo neste mundo. Teremos que encará-lo, situações acontecerão, tentarão tirar a nossa paz. Mas se vamos perseverar, o nosso foco final não está na solução dos problemas e dos sofrimentos, ainda que sim, possamos buscá-lo. Mas o nosso foco, a nossa esperança, está na glória eterna. Que grande alegria, irmãos. Se até a natureza anseia e geme por essa glória que será revelada em nós, e por nossa causa será manifesta também na natureza, com grandes promessas que nós não podemos nos esquecer. Se temos a certeza do Espírito Santo sofrendo juntamente conosco, nos amparando, intercedendo por nós, garantindo que nós não vamos cair e desfalecer nos momentos de sofrimento. E se temos a convicção de que não importa o que aconteça, o Senhor Deus há de usar para o bem. Cristo será forjado em meu caráter. Me tornarei mais semelhante a Ele. E o Senhor Deus quer uma grande família, a fim de que Ele, o Senhor Jesus, seja o primeiro, o primogênito, dentre muitos irmãos. O caráter de Cristo sendo forjado em nós, na dinâmica da santificação. Essa é a grande esperança. Através dela, precisamos suportar o sofrimento. Te convido a fechar os seus olhos. Vamos orar ao Senhor.